Olá, parceiros. Estamos aqui para mais uma conversa. Qual que é o tema de hoje? Professores excedentes e professores volantes, de acordo com a instrução normativa número 9. Número 9. De março agora, né, Célia? Dia 6 de março de 2024. Recente. A gente preparou algumas telinhas, haja visto inúmeros questionamentos e propostas que são encaminhadas por e-mail para essa DRE, para aprovação, em manter o quadro de professores e dúvidas referentes a essas salas congeladas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Temos algumas telinhas. Essa é uma tela que nós não colocamos o nome da unidade, mas é uma situação real. Ela foi printada agora, há pouco, então retrata aí a situação de uma unidade. O que a gente consegue observar aí? Ela tem 9 salas vazias, né? 9 salas, ou seja, essa previsão de turmas ela foi assinada em 2023 para 2024 entre a DRE Campo Limpo e a organização, e previa ali um número de crianças, se essas crianças não chegaram ainda. Por isso que essas salas estão vazias, e esses professores eles permaneceram de 23 para 24. E essa é a condição de professor excedente, quando há uma previsão, quando existe um acordo entre a DRE e a unidade em manter o mesmo número de salas, porque a demanda faz o estudo de demanda, só que as crianças não chegaram. Então, a organização não demitiu os professores e, por isso, tem direito a professores excedentes. Então, são 9 salas com direito a professor excedente, e a SME sinalizou que, referente ao mês de março e o mês de abril, porque o março paga em abril, né? Só para a gente, referente ao mês inteiro de março, que é pago no mês de abril, no início do mês de abril, referente ao mês de abril, que é pago no início do mês de maio. Há garantia de pagamento desse professor excedente. Então, nessas condições, do professor que estava contratado de 23 para 24, porque havia uma previsão de turmas em que apontava uma necessidade dessas salas em aberto. Então, o que nós temos aí são 9 salas vazias e 9 professores já contratados, e vão receber o mês de março inteiro, o mês de abril inteiro e todos os encargos. Bom, essa é uma situação. Qual que é outra situação que a gente percebe agora? Professores volantes, né, que teve alteração por conta da instrução. Na antiga instrução ele tinha 10 professores volantes. Isso. A gente demonstra aqui embaixo, né? Isso, aqui na tela. A normativa 8, ela é de 2023, Abril né? de 23. Abril de 23. E ela, para o número de turmas, né, desta unidade, que é uma unidade real aqui da DRE Campo Limpo, indicava que eles deveriam ter 10 professores volantes. Com essa nova alteração no quadro 13, qual é o número da normativa, vocês lembram? É 9. 9. A 9 também? Isso. Ah, tá. A que a gente citou. Era 8, isso. Desse ano é 9. Tá a normativa 9, que a gente começou a reunião, né? Isso. Aqui de 6 de março. Ela indica que essa unidade ela precisa ter 6 volantes. 6 volantes, não mais 10 volantes. Isso. Qual que é a situação que a gente agora tem? Da unidade solicitar, né, essa alteração, né? Essa unidade ela tem esses professores hoje que são excedentes, né? Então a palavra aqui é otimizar esse profissional, né? Qual que foi o pedido, Celine? Qual que está sendo o pedido? Eles estão pedindo para ampliar o quadro de volantes, não manter os 6 que a nova instrução permite, né? Mas sim manter mais o quadro antigo de 10 professores volantes. Ou seja, aí nós conversamos isso na reunião. Essa normativa 9, ela altera o quadro 13. As unidades que desejarem permanecer, os funcionários, a gente precisa ser aprovado pela DRE isso, né? Precisa estar bem documentado isso, para não haver depois pagamento, inclusive é pagamento que a gente chamou de pagamento pela organização, né? Quando a organização ela não cumpre com uma questão a maior pelo artigo 13, ela precisa colocar recursos próprios, né, nesse período. Então, para não ter isso, o que a gente pediu? Documenta, faz o pedido para a DRE vai analisar. Então, essa unidade está pedindo para
manter os 10 volantes, é isso mesmo? Só que ela tem hoje professores excedentes. Então, o que a gente entende? E para as outras, é um exemplo que a gente está usando, na verdade, para explicar que a gente precisa otimizar esses professores. Se já tem 9 professores excedentes, né, a organização vai receber esse valor por fora. Vai receber por fora os 9, e ela tem que otimizar esses professores, por enquanto. Não é o momento de contratar professor, enfim, ou ter essa alteração oficial. Vamos pensar que lá no mês de maio, essas vagas vão ser todas preenchidas. Vão chegar todas as crianças. 63 crianças. 63 crianças. Nesse caso, a organização vai poder, ela pode, voltar a ter 10 volantes, como em 2000, como a normativa de 2023, né, a 8 prevê. Só que se essas 63 crianças chegarem, ela não vai ter mais professor excedente. Ela vai precisar realmente desse professor. Se quiser manter o quadro anterior, né, aí sim solicita a autorização para ler. Então, acho que a palavra é otimizar. Se você tem professor excedente, por que neste momento você vai pedir para manter o quadro anterior a maior? Né? Então, você vai... Nessa continha, iria ficar com quantos professores ali? 13 professores? Volantes ou excedentes? Não, ao total. Ao total com... Você fala de porque a gente tem 9 professores 52, hoje. 52, né? Que seriam os 42 das turmas, que são 42 turmas, mais 10 volantes. Aí seriam 52 mas aqui, professores. Aqui a gente tem hoje 9. A gente tem 33 turmas em funcionamento. Né? Considerando que todas elas têm professor, aí a gente pode considerar as 42 turmas. Tá. Né? Mais os 6 volantes que ela teria que ter. Né? 39. Mas aí, na verdade, ela quer manter mais 10. Mais 4. Então, são mais 4. Tá, então, nesse momento, não cabe. A Adri não é favorável a isso, porque a gente tem professor excedente que pode atuar aí como professor volante. O que o professor excedente ele tem que cumprir na unidade do seu horário, ele tem que ali atender as crianças, os demais professores, e nesse momento o professor excedente ele já é um volante. Essa é a palavra, né? Sim. Ele já é um volante, ele já está fazendo atendimentos, e não cabe agora essa solicitação maior e autorizada pela Adri nessa situação, tá bom? Acho que é importante frisar, né, que esse professor, uma vez que ele está substituindo, né, esse professor volante a mais que a unidade quer solicitar, ele ainda é um professor excedente, né? Ele não é um professor volante. Então a escola continua pedindo ele como professor excedente, até porque isso pode causar uma confusão. Então quer dizer que eu não posso mais pedir professor excedente porque eu tenho 9 já aqui. Ele vai ficar sendo caracterizado como professor volante que não tem direito à solicitação de professor excedente? Porque a gente entende professor excedente como um professor excedente, como professor regente de sala que não tem criança, né, para ele. Então, qual que é a orientação agora? Essa unidade vai seguir a normativa 9, manter 6 volantes, né, que ela já tem contratado. Ela vai ter, então, que talvez demitir 4. Vai ter que demitir 4. Isso. Então, essa é a ideia. Porque realmente nessa situação não cabe. É o que eu falei. Ela já tem 9 hoje que pode ocupar a função do professor volante e quer mais 4. Não, a normativa fala que são 6 volantes e o 9 ela tem porque está dentro do direito aí concedido de professor excedente. Tá? Será que é só isso o assunto? Em outras situações em que não há professor excedente, a escola necessita manter o quadro da normativa 8, é feita a solicitação e a gente analisa que pode ser aprovado sim. Tá? Agora, nessa situação e nesse tipo de situação em que a palavra é otimizar esse professor excedente, que está na unidade, está recebendo por isso, vai continuar recebendo desde que a turma esteja ali 7 vagas oferecidas, 7 disponíveis, no caso do B1. Enfim, 9 oferecidas, 9 disponíveis, no caso de B2. A gente tem um exemplo aqui nesse 1A, né? Que tem uma vaga disponível, ou se fosse 6 vagas disponíveis, 2. Essa sala não é professor excedente, né? Mesmo que tenha uma criança só. Mas que a gente tivesse 6 vagas. Mesmo se tivesse 6 aqui, não seria professor excedente. Já tem uma criança matriculada na sala, né? Não tem direito. Mas as outras têm direito, vai permanecer por 2 meses. O último pagamento aí, que vai ser no mês de maio, referente a abril. E lá a gente volta a conversar.
Se preencher esse número e a unidade quiser então ampliar o quadro, né, para 10, havendo necessidade, não sem professor excedente, a gente consegue. Eu acho que só tem uma que eu acho que é importante a gente falar, que a gente falou sobre essas questões de demitir o professor, né? Tem unidade que de repente quer transformar o cargo desse professor para uma outra, não quero mandar embora, mas quero transformar o cargo para uma outra função dentro do SEI. Mesmo assim precisa pedir autorização, né? Porque ela não está dentro do plano de trabalho. Então qualquer função que vocês forem incluir dentro do plano de trabalho precisa de autorização aqui da DRE, precisa nos avisar. Porque quando chega lá na prestação de contas, o que acontece? O funcionário, vocês mudam ele aí, não avisa a gente aqui no setor, né? As promoções, exatamente. Não avisa a gente aqui no setor de celebração. E aí, quando bate na prestação de contas, então, esse funcionário não estava permitido no plano de trabalho. Então, aí há o problema de devolução do recurso próprio, enfim, tem todas essas questões. Então, qualquer alteração no plano de trabalho precisa ser comunicado ao setor de celebração. Então é isso, a gente fica à disposição e até o próximo tema. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.